Alô, alô? Pronto? Quero ver se está funcionando. Ela está lá vendo. Tá, agora está. Boa noite a todos. Eu vou falar um pouco do centro. Nós temos a palestra hoje, de segunda e quinta-feira, a palestra no mesmo horário. Às 20 horas, 20, 15, né? E nós temos a palestra, depois a gente tem as vibrações e depois a gente passa para os passes. Na terça-feira também é o mesmo horário, só que é para tratamento, tem passes para tratamento de dependentes químicos, depressão, esse tipo de coisa de pessoas que necessitem disso, né? E também é lógico que fica muito difícil uma pessoa que tenha esse tipo de problema comparecer ao centro. Então, é importante que a família que tem alguém com esse caso compareça e que ela vai poder tomar um passe à distância para ela. Na quarta-feira, os trabalhos é às 14 horas. O mesmo tipo de trabalho sempre. No sábado, às 17h10. E nós também temos um trabalho aqui, que é de 15 em 15 dias, que tem a distribuição para as pessoas de rua de café, leite, chá, sanduíche, bolacha, que são para os desabrigados. E quem quiser cooperar, de qualquer forma, financeira, ou ajudar a distribuir, quiser vir também ajudar a distribuir, é um trabalho bem interessante, né? É só conversar com alguém daqui do centro, depois da palestra. Nós temos o plantão de atendimento, que é feito pela Sandra, que é de segunda, terça e quinta-feira. Começa às 19h15. E na quarta-feira também tem o plantão de atendimento a partir da 1h15. E no domingo, às 9h30. Também gostaríamos de falar que a gente tem a livraria aí. E a livraria tem tanto livros velhos como livros novos. E é muito interessante para a gente estar sempre lendo um livro espírita. E tem as obras de Kardec, de André Luiz, são obras muito boas, né? Então, a gente indica que vão até lá para ver algum livro. Nós também temos a distribuição de cestas básicas. A gente atende 30 famílias, são 60 cestas básicas, né?
E qualquer coisa, é isso que eu estava vendo, é sistema de rodízio, porque são 60 famílias, mas dá 30 e 30, né? E qualquer coisa que trouxer, que tiver em casa, que puder trazer, será de bom grado aceito. Pode ser o leite em pó, o café, o açúcar, o óleo, o macarrão, o tomate, o sal, o feijão, qualquer coisa. Sobrou em casa alguma coisa no final do mês, traz que vai ser bom. E a gente também, isso daí vai atender mais ou menos umas 300 pessoas, né? Aqui também está falando que está fazendo uma campanha, para fazer uma campanha no prédio, na faculdade, no trabalho. Se conseguir angariar alguma coisa, trazer aqui para cá, que vai ser bem interessante, né? Bom, agora vamos, todos nós, juntos, agradecermos o dia de hoje, o dia bendito, onde essa chuva beneficia todo o ar, todo o nosso planeta Terra. Que possamos ser beneficiados com essa chuva de luz, de paz e de tranquilidade, para que possamos fazer uma palestra com muito amor, que possamos, todos os nossos mentor da casa, todos os nossos espíritos protetores e todos os que compareçam aqui possam estar atentos para que o Marcelo vai fazer a palestra. Esqueci o nome. Do que é, Marcelo? Perdão, do livro Prazeres da Alma. Tá bom. Hamed, o autor, tá bom. O Marcelo vai fazer a palestra. Então, seja bem-vindo, palestra. Seja feliz. Excelente. Obrigado, Matilde. A todos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa do Caminho. É sempre uma alegria quando a Sandra me telefona de domingo e fala: Marcelo, eu fico tão feliz, de coração, fico muito agradecido à oportunidade que vocês da Casa do Caminho me dão, porque, embora assim, a pessoa vem dar a palestra, mas a palestra primeiro, né, Matilde, é para a gente, que a gente tem que estudar, tem que aprender coisas. Eu sempre costumo dizer assim, que eles colocam sempre 2 espelhos. Então eu estou falando para vocês, mas eu fico me vendo nos espelhos. Então o que eu digo para vocês, na verdade, eles querem que eu diga para mim também. Então eu sempre gosto de dizer isso, que eu me sinto muito privilegiado e agradecido da oportunidade de estar aqui com vocês, e que a Casa do Caminho receba vocês assim com bastante alegria mesmo, e que vocês possam voltar para a casa de vocês irmanados de esperança, que vocês encontrem forças aí para vencer as dificuldades do dia a dia de vocês, que todo mundo tem um pedaço difícil na vida, e a espiritualidade, ela nos fortalece, é uma luz que nos guia sempre. Jesus pediu para que nós nos arrependêssemos enquanto tivéssemos tempo, porque o reino de Deus, o reino do céu se aproxima. Muitas vezes nós interpretamos essa palavra do arrependimento como sendo algo errado que fizemos, ou algo que gere algum remorso em nós, ou algo que nos dê algum tipo de culpa. Enquanto que, se a gente pegar a palavra arrependimento em grego, ela significa uma renovação, uma nova forma de orientar e de ver a vida. E é nesse sentido, exatamente nesse sentido, que Jesus pede para que o homem se arrependa, ou seja, que ele se renove,
que ele enxergue uma nova vida. E como que ele colocou isso para nós? Na verdade, são os apóstolos que transcreveram as lições de Jesus. E no Sermão da Montanha, quando Jesus fala dos bem-aventurados, ele faz uma coletânea de virtudes que o homem precisa trabalhar. Porque nós somos viciados em algumas coisas e precisamos nos livrar desses vícios e trabalharmos as nossas virtudes. Então, quando ele dizia, bem-aventurados os mansos e os pacíficos, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os misericordiosos. Cada uma dessas bem-aventuranças é uma virtude que Jesus pinça e faz toda uma explanação, orientando o espírito, ou nós, a seguir esse caminho ou trabalhar essa virtude. E a virtude que a gente vai conversar hoje é a virtude do perdão, que é bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. A misericórdia é a indulgência, é o perdão. Não é? Precisamos perdoar. Perdoar o quê? Perdoar quem? Perdoar por quê? Como perdoar? Algo importante que tem que se falar antes de, vamos dizer assim, entrar dentro do perdão é que o homem em si, a sua evolução, a natureza, ela não dá saltos. Então tudo é muito escalonado de uma forma gradativa e de uma forma organizada e planejada pela providência divina e pela espiritualidade. Então, uma pessoa, por que eu estou dizendo isso? Porque uma pessoa que tem muito rancor, muita mágoa, muita amargura dentro de si, não é da noite para o dia que ela vai perdoar. Não é depois de ler o Evangelho que ela vai aprender a perdoar. É um processo longo e lento, mas é um processo que todo mundo passa. Todo mundo tem capacidade de aprender a perdoar. E todo mundo vai aprender a perdoar. É natural que isso aconteça. Uns com mais facilidade, outros com alguma ou com muitas dificuldades. Onde é que está a chave disso? Está no Evangelho. Está na prática do Evangelho em si. Quando nós olhamos um homem, uma pessoa, nós olhamos e podemos dividi-la em duas partes. Uma parte que é a parte existencial, que é uma vida terrena, a saída do berço até a chegada no túmulo. Nós chamamos isso de homem existencial, o homem humano, o homem material. Aquém desse homem existe o homem essencial, que vai viver várias e várias vidas, que nós espíritas chamamos de reencarnações. É na essência que o espírito se molda, é a essência que precisa ser trabalhada. Mas para trabalhar a essência, precisamos trabalhar a nossa existência. Muitas vezes nós já ouvimos as pessoas dizerem assim, fulano de tal, o Marcelo está com um problema existencial. Ou eu mesmo falo, estou com um problema existencial. Evidente, se eu existo e tenho algum problema, é meu problema existencial. Agora, quando eu soluciono esse problema existencial dessa vida terrena, isso automaticamente passa para o meu espírito. Ele assimila aquilo e é uma tarefa vencida. Quando nós falamos de problemas existenciais, estamos falando normalmente, ou na sua maioria das vezes, de problemas ligados à nossa matéria. As nossas necessidades do nosso dia a dia. Necessidade seja no nosso trabalho, necessidade na educação com os nossos filhos, necessidade com o nosso relacionamento afetivo, amoroso, nosso relacionamento dentro do trabalho, nosso relacionamento no centro, enfim.
São dificuldades ligadas à nossa vida hoje, à nossa existência hoje, que vão ser trabalhadas e assim guardadas para toda a nossa essência, para toda a eternidade. Então, um dos problemas existenciais é a capacidade ou não de perdoarmos. Por que isso? Porque a pessoa que carrega a mágoa, a pessoa que não consegue perdoar, ela ocupa dentro da mente um espaço muito grande. O pensamento está sempre sendo reciclado de alguma forma. Na verdade, a palavra não é reciclado, ele está num looping e sempre volta para aquela perturbação. Por que fulano me disse palavras tão ásperas? Eu não merecia ouvir aquilo. É comum isso. Quantas vezes a gente escuta coisas que a gente fala, poxa vida, por que foi me dizer isso? Por que foi ser tão duro comigo? Tão agressivo? Não é? Por que essas coisas acontecem? Acontecem e vão continuar acontecendo. Ou tomamos uma determinada ação e somos mal compreendidos. E somos criticados. E aquilo gera um desconforto. E aquilo fica remoendo na nossa cabeça. E a gente não aceita aquilo. O meu chefe é muito grosseiro comigo. O meu grande amor foi infiel comigo. O meu filho não me compreende. Eu tenho um sócio no negócio e ele me ultrapassou, me passou a perna. Poxa, está cheio de motorista barbeiro aí na minha frente. Então, são muitas coisas que vão formando um quadro mental, e isso ocupa tanto espaço na nossa mente que dificulta, às vezes, tomarmos determinadas decisões. Isso acaba nos cegando. Onde é que tudo isso começa? Começa numa palavra chamada mágoa. Onde é que nasce a mágoa? Ela nasce exatamente da soma de dois aspectos. O primeiro aspecto é quando alguma coisa na nossa vida não acontece como nós imaginávamos que aquilo fosse acontecer. E acontece de uma forma desastrosa. Quando isso é associado ao pensamento focado nessa coisa ruim que nos aconteceu, disso surge a mágoa. Então estamos magoados porque o chefe foi grosseiro conosco. Eu não queria que o meu chefe fosse grosseiro comigo, mas ele o foi. Ele foi grosseiro. E eu fico remoendo isso. Vou para casa, chego na minha casa, acabo até descontando às vezes na minha esposa. Porque o meu chefe foi grosseiro comigo. E aquilo ocupa espaço. Pô, por que ele foi grosseiro? Por quê? E é sempre o porquê. Mas é um porquê cego. É um porquê assim, pô, coitado de mim. Ele foi grosseiro comigo. Ele não podia ser grosseiro comigo. Isso gera mágoa. Ocupa uma quantidade imensa de pensamento. E a gente não perdoa. É aí que entra o perdão. Eu não perdoo isso. Ele jamais poderia ter me dito isso. Jamais poderia ter feito aquilo. E as coisas vão se sucedendo dessa forma. Hoje a psicologia moderna, a psiquiatria, a psicanálise, eles têm um termo muito bacana chamado inteligência multifocal. São valências do discernimento do homem que o levam a um estado de paz, de tranquilidade. Muito bem. O Espiritismo já falava disso há muito tempo atrás
e Jesus falou disso há muito tempo atrás. Essa inteligência multifocal, esse desenvolvimento dessas valências, está ligado em amar ao próximo como a si mesmo. Está ligado em ser o verdadeiro homem de bem, o homem perfeito, como está no Evangelho. Então, a busca dessa inteligência multifocal passa completamente, se não absolutamente, por esses ensinamentos evangélicos. Por que eu estou dizendo isso? Porque sempre que a gente fala de perdão, nós associamos perdão a algo sobrenatural, místico ou religioso. E não é nada disso. Universidade de Stanford, na Inglaterra, tem um médico, Dr. Frederick Luzinski, se não me engano esse é o nome dele, e ele editou um livro chamado O Poder do Perdão. Ele fez uma pesquisa com pessoas que sofreram durante 30 anos, se eu não me engano, dificuldades, isso na Irlanda do Norte, dificuldades devido a um grupo ser protestante e um grupo ser católico. Que dificuldades eram essas? Dificuldades da guerra. Porque o fato de ser protestante ou católico na Irlanda, isso também, além de religioso, é fortemente político. E eles entram em guerra civil devido a essas divergências. E o que o Dr. Fred constatou? Que muitas doenças que ele relatou, pesquisou, diagnosticou nos pacientes, estavam ligadas a não perdoar a perda, por exemplo, de um filho ou de um parente num combate. Quer dizer, ele trabalhou tanto com os católicos quanto com os protestantes. Então, pessoas que não estavam diretamente envolvidas na guerra desenvolveram doenças chamadas psicossomáticas, mas doenças que levavam a problemas cardíacos, problemas respiratórios, problemas gastrointestinais e problemas mais sérios como o câncer. E o interessante disso é que ele desenvolveu um projeto e esse projeto ensinava as pessoas a encontrar o caminho do perdão. E cientificamente, isso é fantástico, pessoal. Cientificamente, pessoas se curaram das suas dores, dos seus problemas, porque aprenderam a perdoar. Olha que coisa bacana. Não tem nada a ver com religião, ele já fala, isso não é religião, isso é ciência. E o Kardec sempre disse isso, se a ciência for por um lado e o espiritismo for para o outro, vá com a ciência, vá com a verdade. Mas o Kardec ele dizia isso porque ele sabia que o espiritismo e a ciência andam juntas. Uma comprova a outra. Um dia ainda, Matilde, nós vamos falar um pouquinho aqui, se tiver uma oportunidade, de física quântica. E a gente vai ver que física quântica é espiritismo. Totalmente. Mas então o Dr. Fred, ele cuidou... Assim, ele cuidou de vários pacientes, tanto católicos quanto protestantes. Esse foi o universo que ele escolheu para fazer a dissertação dele. E ensinou as pessoas a perdoar. E algo muito legal que ele conta é o seguinte. Ele fala que essas mágoas, ele descreve como sendo uma tela de um radar, onde tem vários aviões, e você é o controlador do voo, né? Você controla aqueles aviões. Então, alguns aviões que estão lá na sua tela, você coordena para que eles pousem com segurança. Outros, você não consegue, eles ficam lá te perturbando. E a sua tela fica cada vez com mais e mais aviões para você organizar e colocar esses aviões em lugar seguro. Esses aviões são as mágoas. Esses aviões,
desordenados na tela são a forma de não perdoar. E ele diz o seguinte, que o principal personagem da história da mágoa somos nós. Só que esse personagem, na visão do Dr. Fred, é o seguinte, nós somos o personagem, o sofredor. Nós somos o personagem que está em dificuldade, nós somos a vítima. E é muito bacana que ele faz com que o paciente dele escreva uma história, e nessa história ele é a vítima. Daí, muito bem. Agora você vai me escrever uma outra história em que você é o super-herói. O que ele faz? Ele faz com que a pessoa mude o foco, mude a forma como ela vê o problema e como ela se coloca no problema e nessa história. E à medida que ele consegue fazer isso, ou fazer com que o paciente dele veja isso, o paciente começa a entender de que é possível, sim, perdoar. E o mais interessante, é como eu disse para vocês no começo, esse perdão não é da noite para o dia, é prática, praticar significa estar se exercitando, está exercitando o pensamento. E quando ele faz essa mudança de postura, faz com que o paciente dele tenha essa mudança de postura, ele já começa a detectar as primeiras melhoras no estado emocional e, lógico, no estado clínico da pessoa, do paciente. Então ele comprova fisicamente, cientificamente, o poder do perdão, que é necessário perdoar. O perdão é um remédio, vamos dizer assim, uma vacina, um antídoto. Por que isso? Porque a mágoa, a ira, a raiva, a fúria, todos esses nomes feios, tudo isso envenena o nosso pensamento, envenena o nosso sangue. São os rancores. Vocês devem olhar para mim e falar assim, tudo isso é muito bacana, é muito científico, é muito interessante, mas eu não consigo perdoar. Ainda nós não conseguimos perdoar. Ainda. Mas o primeiro passo a ser dado é tentar entender por que tais situações aconteceram. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que fala da bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia, tem uma dissertação do Paulo de Tarso, do apóstolo Paulo. E ele diz o seguinte, que quando nós perdoamos alguém, a primeira pessoa que está sendo perdoada é nós mesmos. Somos nós. Na verdade, existe uma corrente até espírita que diz que não existe o perdão. O que existe é o auto-perdão, é nós nos perdoarmos. Não é eu perdoar a Matilde ou a Matilde me perdoar. É eu me perdoar e a Matilde se perdoar. Então, se a gente olhar por esse lado, isso é muito interessante. O Paulo destaca outra coisa, que ele fala, o perdão não está nos lábios, não está nas palavras, não está em pedir o perdão. Às vezes não precisa pedir o perdão. Ninguém precisa saber que você perdoou. Não é necessário isso, não é necessário a exposição. Não é necessário essa reconciliação, vem cá agora e me abraça. Porque isso, para nós ainda, no nosso estado evolutivo, isso ainda soa com uma certa falsidade. Não é esse o nosso estágio. Mas é aquilo, é o desejo. Então, o Paulo de Tarso, ele começa dizendo o seguinte, então que é necessário esse perdão que a gente está pedindo perdão para nós mesmos. Para a gente questionar e questionar a nossa consciência, para ver se nós realmente não demos um pelinho de ovo para alguém dar uma espetada na gente.
E é muito bacana, porque ele fala assim, se realmente nada aconteceu, se a sua consciência prova e comprova que você realmente é um injustiçado, erga as mãos ao céu e perdoe, porque o seu perdão vai ter mais valor ainda, porque você está perdoando algo que você realmente não devia. Ele falou, é mais santo, mais glorioso, mais nobre e mais elevado. Mas Paulo de Tarso diz o seguinte, sempre tem um rançozinho lá no fundo que criou essa desordem. E isso realmente está ligado à nossa forma de interpretar a vida. Nós somos falíveis. Nós somos falíveis. Não é? Nós cometemos erros. Nós fazemos mal às pessoas. Nós interpretamos mal as pessoas. Então, toda essa nossa tendência toda essa nossa imperfeição é, vamos dizer assim, uma oportunidade para que ocorram desavenças, e dessas desavenças o perdão ou não perdão. Agora, vamos olhar isso como sendo uma obra de lógica, né? Um estudo lógico. Se a gente pensar que os espíritos estão aqui na Terra para se desenvolver, para evoluir, para trabalhar suas virtudes, sendo o perdão, ou a misericórdia, ou a indulgência, uma dessas virtudes a serem trabalhadas, podemos, de uma certa forma, deduzir que vamos encontrar, então, na nossa vida, oportunidades e possibilidades de praticarmos isso. Então não é por um acaso, não é algo impossível e algo pessoal. Algo muito importante para se destacar quando a gente quer ter a postura de perdoar é começar a pensar que isso não foi pessoal. Foi uma circunstância do momento, mas não foi pessoal. Foi a circunstância. Meu chefe foi grosseiro comigo por uma circunstância. Ele estava com algum outro problema e viu e descontou em mim. Foi grosseiro comigo. Não foi pessoal. Ele não chegou em casa e falou, não, hoje eu vou ser grosseiro. Não chegou em casa, não chegou no trabalho e falou, hoje eu vou ser grosseiro com o Marcelo. Certamente ele não pensou isso. A gente não age dessa forma. O momento faz com que sejamos agressivos. E essa agressividade vai causar a mágoa e aí todo o processo de perdoar ou não. Mas não é uma coisa pensada. Mesmo quando eu citei o exemplo, as pessoas têm sociedades e um sócio ultrapassa o outro. Quando começou a sociedade, nenhum dos dois tinha ideia de ultrapassar o outro. A ideia era ser sócio. Houve uma oportunidade e o outro ultrapassou. Ok? Vou perdoar, não vou perdoar? Temos que se exercitar. Se a possibilidade fosse para mim, será que eu não teria ultrapassado ele? Será? É difícil imaginar sim ou não. Vai depender do momento. Hoje a gente fala assim, não, eu não faria isso. Mas e a oportunidade, a possibilidade? Quando se estuda a moral, a gente estuda o efeito da capa da invisibilidade. Então a capa da invisibilidade é muito bacana, pessoal. Pega uma capa assim, coloca em você, e aí a partir daquele momento, você está invisível. Ninguém te vê, ninguém te percebe. Aí a grande questão é, se você tivesse essa capa de invisibilidade, você entraria em tal lugar? Você iria escutar a conversa de alguém? Daí você vai falar, lógico, onde é que está essa capa? Aí está o ponto. Fala, então, é um ponto a ser trabalhado. Quer dizer,
A capa da invisibilidade, ela mostra ou aponta para a gente aonde que eu preciso trabalhar. De repente eu não vou falar para a Matilde, eu não ia entrar no vestiário das meninas. Mas no fundo da minha consciência eu falo, se eu tivesse essa capa eu entraria. Então, isso é um aspecto importante. E isso vale para o perdão também, na condição de você olhar quem foi o agressor e tentar se esforçar para compreender o porquê daquilo. Sabidamente, as maiores causas de mágoa, de remorso, de rancor estão diretamente ligados ao relacionamento amoroso. Eu aceito ser xingado, eu aceito ser roubado, eu aceito ser humilhado, mas não aceito ser traído. Então, vamos dizer assim, a maior dificuldade é do homem, da mulher do homem, se harmonizar nesse sentido, tentar compreender isso, porque vivemos juntos tanto tempo, ou um pouco de tempo, e hoje você me fez isso, ou deixou de me fazer, ou você me aprontou algo que eu não imaginava, você me esfaqueou pelas costas. Aí a grande pergunta que se faz é, isso aconteceu num único instante, ou isso foi se somando, e chegou num momento em que a coisa explodiu. Por que eu digo isso? Quando nós namoramos uma pessoa, noivamos outra pessoa, casamos com outra pessoa, que vai ser outra pessoa quando for mãe dos filhos, e que vai ser outra pessoa quando for avó. Nós mudamos, as pessoas mudam, tudo muda. A cada 10 dias, grande parte do nosso corpo se renova. Células velhas morrem, dão lugar a células novas. E o que dirá então os nossos pensamentos, os nossos desejos? Então isso gera realmente mágoa e vai gerar atrito, que vai gerar necessidade do perdão. Na escola de filosofia, foi feita uma brincadeira, não uma brincadeira, eu chamo isso de um trabalho lúdico com algumas crianças. Eu já contei isso aqui uma vez e é interessante, eu vou falar de novo. Eu não sei se vocês estavam aqui na época. É a história do saco de batatas. Então foi feito com crianças da 4ª série. As crianças de 4ª série, cada um dos alunos recebeu um saco com 1 quilo de batatas. E eles tinham que viver com esse saco de batatas durante 15 dias. Então, aonde eles iam, as crianças carregavam debaixo do braço o saco de batata. Valia para tudo, gente. Para dormir, para tomar banho, para fazer as refeições, ir na escola e brincar com os amiguinhos. Tinha que ficar com o saco de batata debaixo do braço. Vocês já viram batata quando apodrece? Tem um cheiro insuportável. 4 dias o negócio já estava ruim. Imagina 2 semanas. Bom, algumas crianças foram determinadas e chegaram no fim com o saco de batata. E aí, o que isso prova? Primeiro, foi fácil carregar um saco de batata durante 15 dias, fazer tudo com o saco de batata? O que vocês acham? Não. Incomodava. Primeiro incomodava você, que carregava o saco de batata. Com o passar do tempo, o saco de batata foi apodrecendo e o cheiro incomodava as outras pessoas. Putz, esse cara com o saco de batata aí de novo. Vai para lá. O que é esse saco de batata? É o nosso interior, às vezes. São as nossas mágoas, o nosso ressentimento, a forma não fraterna como enxergamos, às vezes, o nosso irmão, a nossa falta de caridade, a nossa falta de compreensão, o nosso não perdão. Então, vamos tentar se livrar desse saco de batata o mais rápido possível,
Porque ele incomoda. Ele incomoda. E uma das ferramentas para começar a se desfazer desse saco de batatas é isso, é o exercício do perdão. É tentar se esforçar para perdoar. O perdão tem esse poder de cura. Isso é importantíssimo. E o perdão é algo que a gente trabalha e treina ele. É uma virtude que se adquire, mas ela é uma virtude facilitada no sentido que você pode treinar isso. Mudar o foco. Às vezes, na nossa mente, aquilo é algo importante, nós chamamos isso de quadro mental. Aquilo é uma peça importante no nosso quadro mental, só para nós. Para quem nos ofendeu, ou para quem nós acreditamos que nos fez a ofensa, não tem significado nenhum, aquilo está totalmente esquecido. Uma dica importante do Dr. Fred é o seguinte: perdoar, nós espíritas pedimos assim, esquece. O Dr. Fred fala assim, perdoar não precisa esquecer. Começa a tentar compreender, que com o tempo você vai esquecer. Como eu disse, a nossa evolução não dá saltos. Então não dá para esquecer a perda de um filho por um assassinato, um caso bem crítico. Não dá para esquecer isso. Como é que eu vou esquecer isso? Não dá para esquecer. Então, não perdoo, mas a gente não pode pensar assim. Tem que perdoar, tem que entender, tem que compreender, tem que se esforçar. Porque senão você vai levar isso com você. Lê do engano. Nós espíritas dissemos muito isso, né? Que o cão morto, a raiva está extinta. As dificuldades, as tribulações, elas se potencializam na espiritualidade. Então, essa falta de perdão, isso é levado para a vida espiritual de uma forma mais intensa. Então, quando Jesus também pede para que nós nos reconciliemos aqui enquanto temos tempo, é nesse sentido, enquanto estamos nesse homem existencial. Vamos tentar compreender, entender o que está se passando, mudar o nosso pensamento e renovar a nossa forma de pensar, de viver, sentir mais leve, muito mais leve. O perdão é um caminho para a paz, a tão sonhada paz de espírito, aquele conforto, falar, que gostoso, que momento tranquilo, que paz que eu estou sentindo. O perdão, ele possibilita isso. Quem praticar o perdão vai sentir isso. Esse momento de euforia. Traz alívio, sem dúvida, sem dúvida. A grande missão do homem na Terra é dar luz a si mesmo. Essa é uma expressão muito verdadeira. E quando a gente fala assim, dar luz a si mesmo, é esse conhecer virtudes, trabalhar as suas virtudes, descartar os seus vícios. E volto a dizer, o perdão então é uma dessas virtudes que a gente tem que trabalhar. Para encerrar, eu peço, por favor, que vocês me perdoem. Cria mágoa e depois cria uma doença, né? Sim. Isso sim. é muito ruim, né? O Dr. Fred, lá da Universidade de Stanford, ele destaca exatamente isso. Que o fato da gente não perdoar e ficar removendo, remexendo esses pensamentos, criam essas doenças psicossomáticas, de ordem respiratória, gastrointestinal, cardíaca e o pior delas, que é o câncer, que já está no estado mais complicado. O pensamento, a forma de pensar, boa ou má, ela interage diretamente sobre nós. Então, se o pensamento é bom, se o pensamento é positivo, se é um pensamento elevado,
a chance de se adoecer é minimizada. É minimizada. Então, dizem que as maiores doenças são adquiridas dessa forma, né? Sempre são adquiridas. Infelizmente, são adquiridas dessa forma. Por isso que o homem do terceiro milênio, né? Nós espíritas sempre dizemos isso, estamos evoluindo para o terceiro milênio, o homem do terceiro milênio. No final do terceiro milênio, ele já vai estar superando isso. Quer dizer, quando a gente passar para esse mundo de regeneração, isso vai ser, vamos dizer assim, uma das valências que vai servir para separar quem fica no mundo de regeneração e quem continua. Quer dizer, então, então, o fato de você perdoar, está trabalhando isso, você se livra desse tipo de doença. Então, ok, você já pode ir para um lugar, porque se você tiver essa doença, lá não tem como te tratar. Então, fica na terra ou fica na prova de expiações, porque lá você tem como ser tratado. Sem dúvida, Matilde. O Emmanuel, ele fala também numa mensagem que a gente tem que tirar o lixo guardado na mente. Né? Tirar todo aquele, porque a gente fica guardando um monte de coisa que não serve para nada, só para perturbar. Só para perturbar. Então é pôr para fora, tirar tudo, compreender, como você disse. Isso que você fala do Emmanuel, eu gosto muito do Paulo de Tarso, tanto é que eu sempre cito ele. Ele fala assim que é para deixar o homem velho e trazer o homem novo. É exatamente. É renovação mesmo. Marcelo, eu gostaria de fazer uma pergunta. Oi, pois não, por favor. Há muitas pessoas que dizem eu te perdoo e na primeira controvérsia que tem entre os dois, joga tudo de novo, remoe tudo aquilo de novo para a pessoa. Eu gostaria de saber o porquê disso. Então, primeiro que é como Paulo de Tarso ele diz, o perdão não tá nos lábios. Então, quer dizer, só o fato de dizer que perdoou não significa que esteja perdoado ou que esteja perdoado. E o fato de trazer isso à tona é o looping. Quer dizer, aquilo ainda não está dentro da mente, aquilo não está solucionado. Então, é como se um programa, né, tivesse um programa de computador, ele está buscando uma resposta. Então, sempre que ele tem um input, sempre que ele tem uma mensagem que tem uma relação com aquilo, ele traz aquilo à tona e aí descarrega. Fala, mulher, desculpe as mulheres que estão em maioria aqui, me perdoem, mas elas têm uma memória extraordinária. Elas conseguem lembrar coisas que aconteceu fantástico. Fantástico. Elas conseguem lembrar, vocês estão rindo, está confirmando. Coisas que aconteceram há 20 anos atrás, coisas que você nem lembra mais. Mas naquele dia, tal hora, com tal pessoa, em tal lugar, tal festa, você usava tal roupa. Fantástico! Onde é que você escreveu isso? Não, está aqui, está guardado. Então, por que isso acontece? Passa de uma vida para outra. O que acontece? Não está resolvido, não está esclarecido. A pessoa não compreendeu ainda o porquê que aquilo aconteceu. E fica remoendo, tendo uma oportunidade, traz aquilo à tona. Por que traz à tona? Porque no fundo, todos nós queremos uma resposta. Então traz à tona imaginando que hoje vai resolver esse problema. E não vai resolver o problema. Porque o problema é dentro, não é fora. É interno, não é externo. Obrigado. Bom, obrigado. Eu que agradeço. Se alguém tiver alguma coisa para conversar com o Marcelo, ainda fica algum tempo. Olhoso. Detesto. Bom, então vamos procurar deixar aos pouquinhos o nosso saco de batata, né? Até conseguir chegar, deixar ele inteiro, né? Bom, depois de recebermos tanto, vamos vibrar. Falando em perdão, vamos vibrar o perdão para todas as pessoas que por algum motivo, em algum momento, talvez até sem perceber, tenham nos magoado. Que possamos pensar neles com carinho, amor e benevolência.
Vamos vibrar pelo nosso planeta Terra, pelos dirigentes desse planeta, que eles possam ter coerência e sabedoria para que cada vez mais esse planeta melhore. Vamos vibrar para os doentes do espírito e do corpo, para que eles consigam a cura. Que Jesus nos ilumine a todos eles. Agora, em particular, vamos pensar em alguma pessoa que esteja ou no hospital, ou em sua casa, no seu leito de dor. Que Jesus ilumine e traga para ele a benécia da cura. Que ele possa se curar da melhor forma possível e que isto sirva como um aprendizado. Vamos agora até nossos lares, entrando em cada cômodo e vendo os fluidos do bem, do amor, da paz, que em cada cômodo deixamos para quando chegarmos lá sermos beneficiados. Vamos pedir para todos os nossos parentes e amigos que eles consigam o bem que eles merecem. E agora vou pedir em particular para que possamos vibrar por nós mesmos, com muita paz, muito amor e muita tranquilidade. Quero agradecer ao mentor da casa e todos que aqui compareceram para assistir essa reunião de paz, de amor e de tranquilidade, e que possamos ir melhor do que chegamos aqui e possamos estar de volta na próxima semana. Vamos dar por encerrada essa parte. Que Jesus nos abençoe e passamos para os passes.